A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por amor ele veio ao mundo, por amor ele mesmo se deu, pra morrer numa cruz no Calvário. Por amor o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque eu aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. Para sempre com
Deus viverei, pois em Cristo até sobre a morte. Aleluia, vitória ganhei, consumado, meu mestre verei. Eu canto sempre alegre, e vou dizer por quê. Meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como foi, eu lhe direi, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou, e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, para sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Ao perguntarem como, eu lhes responderei. Meu fardo ele levou. Meu sangue derramou e meu coração lavou. Ouvintes amados, irmãos em Cristo Jesus, em São Mateus capítulo 13, verso 11, Jesus respondeu. Respondeu a uma pergunta dos discípulos acerca daquilo que ele falou por parábolas. Devemos tomar de início o conhecimento, termos a conclusão de que Deus falou, fala e falará enquanto estiver tratando com este mundo, ou seja, com esta dimensão humana, através de parábolas. O próprio batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19 se tornou uma parábola. E Jesus disse que somente para aqueles que foram chamados por ele,
que são seus discípulos, ensinados por ele, pelo Espírito Santo, podem ter conhecimento destas parábolas. Aquilo continua sendo parábolas. Pregam sobre parábolas, emocionam-se sobre parábolas, mas, na verdade, não têm a revelação da parábola, da metáfora. Vamos repetir aqui. Ver três pessoas distintas. O que significa isto? Segundo São Pedro, cegueira. Não vendo nada ao longe. Só vê a letra, ao pé da letra, o que de fato mata. Vêm sem o Espírito. Jesus fez menção da profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e aprendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Muito bem. Aí está a resposta do próprio Senhor Jesus Cristo a respeito daquilo que tem sido parábola para o mundo religioso. Ora, se não podemos, nem o mínimo, o que fazermos com o máximo? Isso é que está sendo o nosso desafio. Porque a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A eles quem? Ah, não, isso aí foi os judeus lá que foram cegados para não aceitarem Jesus, e somente aqueles que tiveram seus olhos abertos. Isso pega bem. Está muito bem respondido, mas é apenas um pedaço da coisa, uma fração. Ou seja, a metade. O resto se cumpre com os gentios. Os gentios, tanto quanto os judeus, foram cegados também, para receberem a segunda vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda, eles foram cegados, para que a graça viesse para nós. A segunda vinda, os gentios são cegados, para que essa graça retorne para os judeus. Essa é uma verdade incontestável. Mas ele diria: a vós vos é dado conhecer que eu enviei meu profeta Elias, que ele tem o ministério do Filho do Homem na terra, que ele é o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. A vós vos é dado a conhecer qual o ministério em que você deve estar posicionado, pelo qual você deve sofrer, pelo qual você deve ser envergonhado. Como diz o profeta: eu carrego a vergonha da minha nação. Eu carrego a glória da minha nação. Ou os outros não têm nenhuma vergonha a ser encarada? Agora, ele acabou dizendo para os discípulos: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Não conhece. Mas vós, se referindo aos apóstolos, e agora tome para nós, no presente momento, mediante o esclarecimento dos gentios terem sido cegados. Mas vós o conheceis, porque habita convosco
Ele estava ali encarnado em Jesus Cristo, habitando com eles. E o mesmo versículo ainda prossegue dizendo: e estará em vós, quer dizer, em espírito. Isso é São João capítulo 14. O verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí ele estava cruzando novamente o caminho. Através de quem? Da igreja, dos apóstolos, de todos quantos Deus chamou naquele dia. Agora, isso bastou para Felipe, que era realmente discípulo de Jesus. E eu creio que isso também será suficiente para você, como tem sido para mim, para nós que temos crido neste ministério tríplice da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos trabalhar, não temos trabalhado e não vamos trabalhar como cegos, achando que todo mundo vai estar conosco, mesmo dentro da mensagem. O quadro lá do deserto se repete claramente. No início, na saída, no êxodo, é todo mundo junto, batendo tamboril, alegrando. Coré mais o Datã e Abirão, acredito que foi quem mais dançou, mais rolou na areia. Dança para lá e pula para cá e rola. E eles achavam que aquilo era tudo. O êxodo, simplesmente se encontrar do lado de cá do mar, ainda tinha que se manifestar os espíritos. A gente está vendo aí o retrato falado, o retrato escrito na Bíblia. Como foi lá, tem sido aqui. O profeta diz, ele começou com Moisés. Ele não podia terminar com Coré, um Balaão, que vem lá assalariado, vem lá do outro lado da terra. Ele não podia terminar com ele. Basta ter um pouquinho de inteligência. Na hora certa, Deus tira o Moisés. Ele recolhe o Moisés. Quem vai tratar com Moisés não é Abirão, não é Coré. É Deus, é o próprio Deus. Foi quem tratou com Moisés, foi quem o recolheu para que o Josué entrasse em cena. Então isso é maravilhoso, isso nos deixa abençoados, não resta dúvida. Abençoados no sentido da palavra. Agora, sabe o que realmente tem acontecido dentro desse quadro? O profeta está mostrando em confronto de Efésios com Josué. Série Adoção, primeiro volume. Eles venceram amalequitas, heteus, jebuseus, filisteus, aquela coisa toda de Eus. E não tinha nenhum homem ferido, vamos lembrar disso. Até que o pecado apareceu lá dentro. Eu pergunto, preste bem atenção nessa pergunta, senhores ministros, irmãos. O único pecado que Israel tinha até ali, foi o de Acã? Foi o único? O resto não tinha erro, não tinha pecado? Não. Eles não tinham pecado em relação a Deus, em relação ao assim diz o Senhor. E nós não temos tempo para pensarmos no que realmente viria a significar aquela vestimenta, aquela capa babilônica, aquela confusão,
O dinheiro, as moedas. Ah, sim. Amante do dinheiro. Isso pega bem na sociedade, não é pecado social, desde que não tenha assaltado, não tenha roubado. Então, o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Isso aí foi o que engoliu o mancebo de qualidade. Está engolindo muitos varões de qualidade. Varões de qualidade. Aí sim, eles não serão difamados. Eles não têm pecado social. Mas ali estava o pecado que realmente viria trazer fraqueza, derrota para o povo. Por isso estão fracos, doentes espiritualmente. Por isso estão voltando lá para a beira do mar, para dançar, para pular. Estão doentes em sua moral espiritual. Mas quem pode ver estas coisas? Ali estava a vestimenta. Para que, Acã, você quer essa capa babilônica? Para que você quer essas moedas? Para quê? Mas existe um Josué para dizer: olha, a causa de tudo isso está aqui. Davi disse: o meu pecado está diante de mim. Contra ti, somente pequei. Somente pequei. Contra Deus, contra ti somente pequei. E o meu pecado está sempre diante de mim. Daí então, um homem segundo o coração de Deus, ora, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Um homem segundo o coração de Deus, orando, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero de volta a alegria da minha salvação. Ele havia dançado, pulado, desprezado pela esposa, aquela coisa toda. Mas ali está o quadro perfeito, do homem perfeito aos olhos de Deus. Você quer saber? Salmo 51. Essa sim é a melhor ideia. Esse 51 é que é a melhor de todas as melhores ideias. É o Salmo 51. É a melhor oração para se fazer no Espírito. Daquele que realmente tem um coração igual ao de Davi. Mas o nosso assunto não é bem o de Davi. O nosso assunto não é bem o de Acã, que estava impedindo. O nosso assunto sou eu, você, nós agora. Mas a vós vos é dado conhecer. Nós podemos ver o Pai no Filho. Nós podemos ver o Espírito Santo no Filho. Nós podemos ver o Espírito Santo na igreja. Cristo em você. Cristo em você. Faz de você o quê? Cidadão do reino dos céus. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqueles que confiam no Senhor, em suas promessas, vivem a esperar.
sem se cansar. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Esta águia está sempre nos olhando, com seus olhos tão brilhantes, ela está a nos guiar. Pois quando o inimigo se revolta, em suas asas poderosas podemos nos abrigar. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Esta grande águia é Jesus Cristo, que na cruz do Calvário por bom preço nos comprou. Somos filhos desta águia majestosa, pois do mundo negligente Cristo já nos libertou. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Aqueles que confiam no Senhor, em suas promessas vivem a esperar. Renovarão as suas forças, voarão como as águias, correrão sem se cansar. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Há muito tempo atrás eu ouvi uma voz que dizia onde estava o caminho. Pela Bíblia então discerni que a voz que eu ouvia podia me redimir. Havia algo lá no fundo do meu interior que testificava que a mensagem era do Senhor, que dizia: vem a mim, ó filho meu, vem ouvir a minha voz, vem ouvir a voz de Deus, que dizia: vem a mim, ó filho meu, vem ouvir a minha voz, vem ouvir a voz de Deus. But he was abducted to begin with. Only thing you had to do is come to himself. That's the same thing the believer is. There's something in him that when he meets God face to face, he comes to himself. That seed is in him and it's quickened. That's right. And he lies away from the things of the world.
Os anos se passaram, ainda posso escutar o clamor desta voz no espaço a ecoar. Porque tu escolhestes este caminho estreito, o caminho difícil. Tu tens andado pela sua própria escolha. Tu tens tomado a decisão precisa e correta, que é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus esperam por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e por isso, por si mesmo, é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Não há nada neste mundo que me faça desistir de ouvir esta voz e nesta fé seguir. Algo lá no fundo do meu interior que testifica que a mensagem é do Senhor, que diz: vem a mim, ó filho meu, vem ouvir a minha voz, vem ouvir a voz de Deus, que diz: vem a mim, ó filho meu, vem ouvir a minha voz, vem ouvir a voz de Deus. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai?
perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estive com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já? Pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na qual estou com Daniel. Sou eu aquele, de eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, de eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Ouvintes amados, riqueza maior do que o conhecimento não existe. Haja visto que, conforme Deus declara através do profeta Oséias, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Isso não se refere ao conhecimento mundano, intelectual, científico, mas sim à ciência espiritual, à sabedoria de Deus, à sabedoria do alto. A Bíblia diz que essa sabedoria do homem é diabólica, mas a de Deus é divina, é espiritual. E por faltar sabedoria, as pessoas perdem. Quando Salomão disse: a mulher sábia edifica sua casa, a tola derruba com suas próprias mãos, ele estava se referindo à mulher sábia segundo Deus. Não a mulher sábia segundo o mundo, porque caso contrário o mundo estaria se transformando em um jardim do Éden hoje, com tanta sabedoria intelectual, com tantas mulheres doutoras, sábias, cientistas, e tanta coisa que para o mundo tem se tornado objeto de primeira necessidade. Pense nisso. O mundo estaria se transformando em um jardim do Éden. A cada dia que passa, estaria sendo aperfeiçoado. O mundo estaria sendo ricamente abençoado e repovoado
por pessoas que estão vivendo uma suposta reencarnação. Onde estão elas? Começa com um só, com um casal. Aí você já entendeu tudo. Quem reencarnou? E cada vez que reencarna, entre aspas, volta pior do que antes. Mas vamos pensar no que é mais necessário então. Fazemos uma base em relação a esse conhecimento. E temos de lembrar do que Jesus disse a seus discípulos: porque a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Os mistérios do reino dos céus compreendia então e compreende ainda hoje. A revelação daquele com quem eles habitavam, daquele com quem eles estavam aprendendo, daquele de quem eles estavam ouvindo aquela parábola, que era o Senhor Jesus Cristo. Revelação de quem era e de quem é o Senhor Jesus Cristo. O mundo diz: Jesus é o Senhor. O mundo diz que Jesus é Deus. E logo diz que ele é segunda pessoa. Isso não encaixa perfeitamente. É uma distorção muito maior do que a que a serpente fez lá no Éden. A serpente, primeiramente, concordou com o que estava escrito. Revelou conhecimento do que estava escrito. Está escrito aí, está dito que certamente morrerás. E depois apenas acrescentou uma palavrinha, um advérbio de negação: certamente não morrerás. Essa distorção que houve não no jardim do Éden. Veja só, se o diabo pôde fazer isso em lugares celestiais como o Éden, o que ele não faria, o que ele não fez no concílio de Nicéia? Sairia dali um filho legítimo? Não. Eles saíram dali com a personalidade espiritual completamente deformada. Nasceram deficientes. Não havia vacina para eles. Nasceram deficientes. Vendo três pessoas distintas na Trindade, na divindade de Deus, criando esse termo, Trindade. Alguém diz: existe este nome Brana no Novo Testamento? Eu respondo: não existe. Como não existia o nome de João Batista no Velho Testamento. E eu pergunto: existe este nome na Bíblia, Trindade? Ela é uma dedução teológica, confundindo as mentes das pessoas, simplesmente por Jesus orar ao Pai. Através da análise gramatical, olhando somente para o pronome. Mas ninguém pode realmente ter uma análise completa gramatical sem incluir os verbos também. Sem incluir os advérbios, sem incluir os adjetivos e assim por diante. Afinal de contas, a nossa gramática, ou a gramática universal, não é composta somente de pronome. Ele, eu, ele, ela, nós, vós, eles. Não. O que Jesus disse aqui em São João capítulo 14, verso 9? Antes,
Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. A resposta de Jesus foi categórica. Serviu para mim, serviu para Filipe, serviu para os revelados. E não serve para você? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco. Estou há tanto tempo convosco. Você sabe analisar verbos, não é? Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E logo ele diz: eu e o Pai somos um. Eu, carne, Pai, espírito. Espírito que não tem ossos, que não tem corpo. Ele disse depois: como vocês podem pensar que é um espírito, um fantasma? Espírito não tem carne, não tem ossos. Não está confinado a um corpo. Deus se confinou num corpo chamado Jesus Cristo, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso, Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Você, se é uma cristã, se é um cristão, e que se deixa convencer pela palavra revelada, pelo Espírito Santo, você pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus precisa de homens que queiram sofrer pelo seu nome. Ele disse: vocês sofrerão perseguições e até morte por causa do meu nome. Ele não disse não por causa do nome Trindade, mas ele disse por causa do meu nome. Agora, o que tem a grande meretriz de Apocalipse 17? O que tem ela de Deus? Ela tem alguma coisa? É ela que te dá essa doutrina. Ela se torna mãe. Herodias era mãe daquela moça bonita que agradou o rei. Ela é mãe, e a marca dela está na sua testa, se você não tirar essa doutrina, que é a doutrina da Santíssima Trindade. A noiva é de Jesus Cristo? Não, porque a noiva recebe o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, não os nomes. Agora, você pode dizer assim: tudo bem, qual é o meu problema agora? Vamos voltar lá no deserto. Se você saiu disto, você está saindo do Egito. Se você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você não está sendo batizado em Moisés, como eles foram lá, mas está sendo batizado em Jesus Cristo. Sem esse batismo, Atos 2, 38 e 39. Sem esse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você não recebe o dom, o singular, o dom do Espírito Santo. A sua Bíblia está aí, minha filha, meu filho, meu irmão, minha irmã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37, 38, 39. E recebereis o dom, não os dons. Tem muita gente na mensagem, já não vamos falar lá de fora, que estão confundindo os dons carismáticos com o dom do Espírito Santo. Os dons carismáticos são dados até sem arrependimento. Difamadores, faladores, amantes da terra, dos negócios, das negociatas, cheios de dons, dádivas. Se eu te dou um presente, você não tem você tem o presente que eu te dei. É a chuva e o sol para joio e trigo, para maus e bons. Por isso, tudo isso foi aniquilado quando veio o que é perfeito. 1 Coríntios, capítulo 13.
Agora, nós vamos adiante. Deus está posicionando a sua igreja. Ver o Pai no Filho não é mais dificuldade. Eu acredito que Judas Iscariotes, o traidor, cria que Jesus era o Messias. Ele cria tanto quanto Pedro creu e os demais apóstolos. Então a coisa não fica só de lá no Egito. Agora você começa a jornada de cá. Aí vamos começar a dança. O cativeiro acabou. Há risos e danças e muitos louvores. O cativeiro acabou. O Egito acabou. Eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. A Miriam está ali, a irmã do profeta. O Arão também está ali. E a coisa começou por causa do casamento de Moisés. Acabou que eles não entraram também. Nenhum dos dois. Ficaram em Cádiz Barneia. Foram até longe, hein? Tem gente que vai até longe. Mas na hora de atravessar o Jordão e pegar a era do vencedor, entrar na terceira puxada, aí está o segredo da coisa. Não está dizendo agora que eu sou Cristo. Agora, mas quem? Eu? A senhora diz, eu sou Cristo? Eu? A Sara falou a mesma coisa. E não faça isto, porque isso dentro de um espírito modesto é muito bom, mas não julgue a sua fraqueza. A força de Jesus só será aperfeiçoada se eu for fraco, se tiverem coisas contra mim. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Deus esperou Abraão ficar acabado. Não abriu a madre de Sara quando ela era vistosa, bonita, cheia de vida. Enquanto estamos cheios de vida. Você está entendendo? Aí estamos nos posicionando, confronto de Efésios com Josué. A Sara está bonita, o Abraão está bonito. E aí o que faz? Vamos ficar aí pregando contra Sodoma e Gomorra e condenando um, condenando o outro. Esse foi o comportamento de Abraão? Esse foi o comportamento do irmão Brana? O irmão Brana condenou o pecado até as raízes. O irmão Brana foi incompatível com o pecado como Deus é incompatível com o pecado. Mas de que maneira ele agiu? De forma rasteira, ridícula, matando ovelhas? Não. Há algo errado. O Acã está aí. A cunha. Nós falamos ligeiramente sobre vestimenta, a capa babilônica da confusão. Falamos sobre o dinheiro ligeiramente. E agora a cunha da divisão. Mas tem uma coisa, a noiva não se divide. Deus é separador, na verdade. Ele separa. Mas aqueles a quem separa, ele não divide. O corpo não está dividido. Isto é falta de discernimento do corpo do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11. Ver o mistério de Deus em Cristo é uma parcela fundamental. Sair do Egito, atravessar o mar, ser batizado em Jesus Cristo, sair da grande prostituta, é um grande passo, mas não é tudo. Ainda não atravessou o Jordão, ainda não entrou na era do vencedor, que ainda tem problemas, que ainda tem os Zeus.
O Acã está aí, com a cunha. Veja só a coisa que casa mais perfeitamente. Capa babilônica, dinheiro, moedas. Veja como casa com o espírito de Judas. O espírito do Judas. Dinheiro. E agora vem a cunha. A cunha da divisão. A cunha da mulher. Quando o anjo disse para o irmão Brana: te cuida de fama, dinheiro e mulher. Ele não se referiu somente ao pecado social com uma mulher extraconjugal. Houve o dia que ele teve que dizer para a sua esposa, para a sua mulher: saia do meu caminho. Eu recebi uma nota dizendo assim: essa foi a grande resposta, porque há muitas mulheres mandando em ministérios. O que significa Tiatira, o que significa uma podridão diante de Deus. Mas não é problema social. Anjos de Deus, filhos de Deus, temos visto o Pai no Filho. Temos visto esse Filho na igreja. E veremos, estaremos no reino restaurado. Essa igreja no reino restaurado. Isto é sólido, isso não é leite desnatado. Isso não é coisa ridícula, inventada. Não precisamos de mais um para o nosso grupo, para aumentar o nosso número. Deus sabe quem é e quem não é. Por isso ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Deus te abençoou. Deus te curou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Viva
Jesus, o meu Rei. Oh, meu Jesus, que me dás o coração do teu amor. Vem me ver, glorioso no céu de esplendor. Oh, meu Jesus, o teu nome invocarei com muito amor. Todo o poder te foi entregue, Salvador. De todo ser, o joelho ante ti se dobrará. És o Senhor, toda língua testificará. Os nossos pés são rodoviários firmados na rocha que não